Boa tarde, eu sou Luciana Lage, integrante voluntária da Associação Alcoolismo Feminino. Começa agora mais uma live do nosso especial de 2 anos de associação. Hoje teremos o prazer de conversar com o Dr. Guilherme Messas. Dr. Guilherme Messas, ele é formado pela Faculdade de Medicina da USP, com mestrado e doutorado na mesma instituição. Ele participa de projetos nacionais e internacionais de pesquisas relacionadas à psiquiatria, psicopatologia e políticas públicas de álcool e drogas. Ele é presidente do Comitê para a Regulação do Álcool e hoje conversaremos sobre isso, sobre políticas públicas em relação ao álcool, né? Leis, normas, regras no nosso país, o que tem de bom que precisa ser melhorado, o que tem de ruim que precisa melhorar muito. Então o doutor já está por aqui, eu vou convidá-lo para dividir a telinha com a gente. Antes de convidá-lo para dividir a telinha, trazer a informação que o Comitê para a Regulação do Álcool, CRA, ele foi lançado em 31 de janeiro de 2019. E o doutor vai contar pra gente o que é o CRA, quais são seus objetivos, dentre outras informações. Boa tarde para quem está chegando. Olá. Olá. Oi, doutor. Boa tarde. Primeiramente, muito obrigada por ter aceitado nosso convite. Eu já fiz uma breve introdução do senhor. E, de cara, eu queria que você contasse pra gente o que é o CRA e quais são os objetivos. Muito bem. Em primeiro lugar, Luciana, queria agradecer o convite. É uma honra participar da página, dos programas da página também. Acho que esse assunto, esse nome, alcoolismo feminino, é muito feliz, muito necessário, muito moderno e apropriado para as necessidades do que acontece no Brasil atualmente. Então, eu acho que fazia tempo que eu não encontrava a Luciana também. É um prazer revê-la. E fazia tempo que eu não participava assim, de um programa tão próximo das necessidades do país, do que está acontecendo. Que é o CRA, então? O CRA, Comitê para a Regulação do Álcool, foi uma iniciativa coordenada por mim, liderada por mim, mas que tomou várias pessoas, no fim de 2018, preocupados com um fato que é de conhecimento corrente, então não é um fato oculto, mas é um fato que não vem recebendo um tratamento adequado, que é a falta de regulação do álcool no Brasil. O álcool, a bebida alcoólica, que é uma bebida legal, que faz parte do hábito brasileiro, enfim, ele, por ser uma bebida que traz riscos para a população, e são riscos horizontais, ou seja, riscos em diversas dimensões da vida coletiva, em geral, os países regulam álcool, organizam as leis para que se use álcool. Lei do trânsito, a lei de horário de fechamento, e várias sobre as quais a gente vai conversar aqui. No Brasil isso não acontece. Então, um país como o nosso, que tem uma saudável e exitosa política do tabaco, uma política que deu muito certo ao tabaco, lamentavelmente não tem nada, praticamente nada, em relação ao álcool. E o que tem, embora seja de qualidade, a gente vai falar sobre isso, é muito aquém do necessário, muito aquém do necessário. Então o CRA se constituiu com algumas personalidades ligadas ao uso de álcool de várias dimensões, academia, grupos de autoajuda, Ministério Público, advogados, gestores públicos, justamente para colocar um foco na questão do álcool e oferecer para a sociedade, para os políticos, para os gestores, soluções para isso. O CRA funciona com voluntariado, então ele foi absorvido, ele é patrocinado
pela fundação mantenedora da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, chama Fundação Arnaldo Vieira de Carvalho, que patrocina significa oferece um lugar para reunião, oferece gentilmente um lugar no site, em suma, permite que a gente exista. E com isso nós vamos trabalhando para reunir mais pessoas, convidar mais pessoas, agregar mais pessoas, para que a gente, aos poucos, mostre ao país, convença o país que é necessário regulação do álcool. Veja bem, isso é importante. Não é necessário banir o álcool, não é necessário fazer uma cruzada contra o álcool, colocar na ilegalidade o álcool, transferir o álcool para a esfera da polícia. É necessário algo muito bonito nos países desenvolvidos, e nós somos também, de certo modo, democráticos, que é organizar o jeito que se produz, distribui, vende e cuida das pessoas ligadas ao álcool. Então, essa é a ideia do CRA, é justamente oferecer elementos para organizar a bagunça. Muito bom, doutor. Eu tive o prazer, né, de coordenar aquele painel no Congresso da BEAT 2019, que o senhor apresentou um pouco do que era esse CRA. Então, é bem legal poder dividir aqui para os seguidores da nossa associação. Doutor, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre algumas leis, né, existentes que a gente tem, que não são fiscalizadas, né? Acho que existem algumas leis que são boas, aí o senhor até me corrija, mas que a gente não vê sendo fiscalizada, como, por exemplo, a lei para venda de menores de idade, sendo que isso também é uma diferença que a gente tem de alguns países, que a maioridade é para 21 anos para cima, aqui é 18 anos. Queria que você comentasse um pouquinho da lei seca, relacionada ao trânsito, a questão que a gente tem visto muito da venda de estádios, né? Tá uma discussão bem atual. E a nossa fatídica lei de propaganda, assim, de cara eu assim, provoco o senhor para comentar sobre essas 4 e o que o senhor achar pertinente. E eu queria só pontuar algo que até eu notei e também li agora na Covid. Em 2018 eu morei 6 meses na África do Sul, né? E lá eu vi algumas diferenças, assim, em relação à questão do álcool, como venda em praia você não vê, né? Não pode consumir em praia. Eu vi agora na Covid que houve uma proibição, né, de venda por conta da Covid-19. Queria saber se teve alguma discussão sobre isso aqui no Brasil, de também reduzir a venda. Então, de cara, já lancei um monte de questões para o senhor. É isso. Muito bem, não, essas questões são as questões fundamentais. Fundamentais. Então, vamos falar um pouco das leis brasileiras. Vamos falar o que existe, vou começar, para mostrar mais otimismo, com o que existe, o que deu certo e o que existe não está dando certo e aquilo que precisa ser feito. Vamos fazer mais ou menos assim. A história do Brasil em relação ao álcool, ela começa com mais firmeza em 2007. Em 2007 foi instituído uma política nacional do álcool. Foi um decreto do governo federal, foi relativamente bem discutido com a população brasileira em várias dimensões, em vários locais do país, e se fez lá. Se você abrir a internet, vocês abrirem a internet, vocês vão ver que está lá, Política Nacional do Álcool em 2007. É uma política ampla, é uma política com várias diretrizes, todas elas tentando civilizar a questão do uso de álcool. Algumas coisas aconteceram, outras não. O que aconteceu? Aconteceu isso que a gente chama de lei seca, a lei do álcool no trânsito. Foi possível convencer as dimensões todas do governo que a ligação entre álcool e acidente de trânsito tinha chegado a níveis intoleráveis e que era necessário apertar a legislação. Ou seja, fazer uma legislação mais dura. Foi quando começaram os bafômetros, foi quando começaram multas maiores, foi quando começaram os pontos na carteira, as pessoas perderem carteira, as faltas serem anotadas por gravidade, então as faltas mais graves, as contravenções mais graves pontuavam mais e assim por diante. Essa lei, ela começou em 2008, ela estava funcionando mais ou menos bem,
Mas o que aconteceu é que ela começou a funcionar muito bem mesmo nos últimos 10 anos, quando se passou a apertar mais a lei na direção do crime, na criminalização dos comportamentos de beber e dirigir. Então, aquilo que era o número de pontos na carteira passou a ser um número maior de pontos na carteira, uma multa muito mais cara, mas também um processo criminal. Então, dirigir o carro é equivalente, de certa maneira, à tentativa de homicídio. Não é a mesma coisa, evidentemente, mas é tratado na justiça como crime do mesmo jeito, como tentativa de homicídio. Isso, o aumento das multas, o aumento da fiscalização e o aumento dos pontos fez, de fato, com que caíssem as mortes no trânsito por álcool no Brasil. Então, o que a gente aprende daí? A gente aprende que as leis são muito importantes, porque as leis indicam para a sociedade onde ela deve caminhar. As pessoas às vezes são céticas e dizem que todo mundo desrespeita a lei, que gera corrupção. É evidente que muitas pessoas tentam escapar da lei, outras pessoas, mais de má fé, usam a lei para vender facilidades. Mas não existe um lugar do mundo onde uma lei não seja eficaz em algum campo. O que eu quero dizer é que vale muito a pena brigar por leis, porque as pessoas terem que burlar a lei não é da natureza das pessoas burlarem a lei. Elas não gostam de burlar a lei. As pessoas, sabendo qual é a lei acaba, se for executada, se for cumprida, a lei acaba fazendo muita diferença. Então, a lei do álcool no trânsito fez muita diferença. Outra lei mais recente, dos últimos 5 anos, se eu não me engano, muito dura também, tem feito menos efeitos, que é essa lei que criminaliza, via ECA, né, para proteger crianças e adolescentes, criminaliza a venda, o uso, a doação, qualquer relação de um adulto de álcool com uma criança. Então, por essa lei, numa interpretação mais rígida, se você oferecer álcool para o seu filho menor de idade, você está cometendo crime. Essa lei, no Brasil, é boa. Essa lei é boa. Agora, os efeitos dessa lei, que seriam adolescentes, jovens, menores de idade, beber menos, não está acontecendo. Então, acho que nesse caso, faltou vontade política de fazer a lei funcionar. Vontade política significa orientar as pessoas no primeiro momento, fazer campanhas fortes de orientar, avisar que a orientação dura por um tempo, que daqui para frente a punição já não é mais só orientar, mas é um crescente de educação e punibilidade de lei. A parte da punição a gente não fez, não aconteceu. Nós não conseguimos, de fato, não é nem convencer a sociedade, eu acho que a gente não convenceu os administradores da lei, os gestores da lei. Quem faz a parte de tomar cuidado de fazer a lei funcionar não conseguiu ter equipe para fazer isso. E a lei acabou retrocedendo. A lei dos estádios é uma lei importante que é muito óbvia. O que significa? Significa que o jogo de futebol é um pouco... O jogo de futebol é a imagem atenuada de uma guerra. Em vez das pessoas guerrearem de fato, isso que está na natureza humana de buscar guerra e conflito, as pessoas sublimam isso e fazem clubes de futebol onde as coisas têm muita regra, sempre alguém ganha, alguém perde, alguém vive, alguém morre, mas no sentido figurado da palavra, no sentido abstrato da palavra. Eu sou um entusiasta do esporte para dar vazão às dimensões mais agressivas do humano sem causar muitos problemas. O que acontece? Quando você faz um ambiente de guerra sublimada, como é o futebol, com bebida com quem assiste, aí vira da guerra sublimada e se transforma na guerra verdadeira. Assassinatos, principalmente em torno dos estádios, na entrada e na saída. O que aconteceu aí é que, em certo momento, os ministérios públicos entraram com leis proibindo não há álcool em estádio. E essa lei vigora ainda. O que vem acontecendo recentemente é que cada estado da federação aceita essa lei de maneira diversa. Eu acompanho mais o estado de São Paulo, que é onde eu moro, e se tentou, no fim do ano, derrubar essa lei. Muito na calada da noite, tipo 28 de dezembro, aquela coisa, ninguém sabia nem se a Assembleia estava aberta, tentaram passar essa lei. Na verdade, é revogar o veto do governador. A lei está proibida, o governador vetou, tentaram passar. O CRA e os associados do CRA, as pessoas juntas, descobrimos isso, fomos no presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, e isso está encostado. Mas o que acontece aí? Tem muita pressão da indústria farmacêutica, da indústria do álcool,
da indústria dos bares e dos clubes de futebol para ampliar o negócio, porque é um lugar onde as pessoas bebem muito. Então, se a gente descuidar, os interesses que são legítimos, econômicos, mas são desmesurados, ou seja, as pessoas querem vender independentemente do que aconteça. Então, nesse sentido, não, a história brasileira não é de responsabilidade dos agentes produtores do álcool no sentido de preservação da segurança pública, da saúde, dos direitos de crianças e adolescentes, e de direitos de minorias, por exemplo, se a gente pensar a intensidade da violência contra a mulher, que é marcada, que é chapada pelo uso de álcool. E, por fim, agora sim, explicitamente uma influência da indústria cervejeira, principalmente no Brasil, de mãos dadas com a televisão, com as mídias, porque elas gastam muito dinheiro na mídia. Essa enorme influência no Congresso faz com que, para fins de propaganda, cerveja não é considerada álcool. Cerveja é igual brinquedo infantil. Você pode fazer propaganda. Isso deixa a gente também envergonhados de ver como o país cede ao interesse das indústrias. Agora, isso piorou, na verdade, né? Porque hoje grande parte do marketing é feito digital. Igual a gente está conversando aqui digitalmente, o marketing também é feito digitalmente. E aí a regulação, aí é terra de ninguém. Não tem regulação absolutamente nenhuma. Aqui no Então, para Insta mesmo, fechar, né? Aqui no Insta mesmo, os influenciadores, né? Eles são pagos para aparecer bebendo uma marca. tenho a mínima dúvida. Eu não tenho a mínima dúvida que nenhum influenciador, mais formalmente, né? Um influenciador que tem um negócio, nenhum influenciador aparece bebendo só porque ele gosta de tomar cerveja. Nenhuma dúvida disso. Agora, isso é direito dele? Ele não é assim. Eu acho que a parte das pessoas não sabe a lesividade do álcool no conjunto da sociedade. Não faz a conta disso. E aí a função nossa, essa live aqui, Luciano, as pessoas que estão ouvindo aqui, de alertar, de fazer advocacy, pressionar as pessoas, não ficar satisfeito com o que está acontecendo. Algumas coisas funcionaram, mas a gente está muito atrás ainda do necessário para regular álcool no Brasil. Isso aí. E doutor, falando do que funcionou e do que pode funcionar, eu vi que o comitê fez 2 notas, né? Quer dizer, na verdade, um comentário sobre uma ideia a ser apoiada, que é a questão do novo tributo para o álcool. Gostaria que o senhor comentasse sobre isso. E também uma nota que vocês soltaram sobre a preocupação com a elevação do uso, né, na pandemia de Covid-19. E aí eu gostaria de aproveitar o ensejo. Nós estamos aqui falando de Brasil, né? Mas como eu mencionei aonde eu morei, né, lá na África do Sul, eu vi no G1 no mundo, né, no G1, a fonte é o G1 Mundo, que enquanto ficou, né, proibida a venda de álcool na África do Sul durante a pandemia, o hospital Chris Rennie, de Joanesburgo, pela primeira vez na história do hospital, as emergências traumáticas não receberam nenhum paciente no primeiro dia do ano, que foi de 2020 para 2021, que estava proibida a venda, né? Então, eles atribuem isso ao fato da proibição. Aí, o senhor falou que a proibição não é um caminho, mas, por exemplo, nessa fase do Covid-19, me corrija se eu estiver errada, a OMS soltou, né, uma orientação para os países para ficar atento à questão da venda de álcool. Aí eu queria saber, me corrija se estiver errada, que o senhor comentasse sobre isso, se o Brasil adotou alguma norma, alguma regra nesse sentido, ou se foi aqui no Rio, como a gente fala, lá Bangu, né? Isso aí, não é nenhuma regra. Não, o Brasil na pandemia foi Alabangu, Madureira, Campo Grande e tudo que estiver perto. Bom sucesso. Assim, na verdade, a gente ajudou a vender álcool na pandemia. A gente não fez nenhum movimento para comparar com a África do Sul, para comparar com alguns países da América Central, para comparar com alguns países do norte europeu que justamente proibiram. Porque eles sentiram que, nesse momento, vender só faria mal. E não estaria servindo ao direito que as pessoas têm de beber porque elas gostam. Só faria mal.
e conseguiram segurar por um tempo e você viu os resultados. Você viu os resultados. Então, não, o Brasil tem, na pandemia... O pessoal reclamou, o pessoal dos bares, eu li que houve muita pressão lá dos vendedores de bar, do comércio de bebida. Aí eles acabaram depois liberando, mas ficou proibido um tempo. Só conseguiram por um tempo. No país, no mundo todo, né? A pressão é muito grande, né? Da indústria. A pressão é muito grande. A pressão é da indústria e dos bares e restaurantes, de quem vende. Então, de quem produz e de quem vende. Essa é a pressão grande. E é uma pressão que é de um lado só, porque justamente não são apresentados os dados do outro lado do problema. É isso que faz com que... Se a gente for pensar, de fato eu acho que a proibição universal, você não pode usar álcool, é uma bobeira. Não precisa. Mas entre a proibição universal e o liberou geral, tem muitos caminhos. Então, os exemplos que a gente conhece. Você não consegue... Você falou um, vou falar outro. Você não consegue beber cerveja na praia nos Estados Unidos. Não existe isso, porque a chance de morrer afogado é grande. Aqui, em qualquer praia aqui, eu vejo as pessoas dentro da água tomando cerveja. Cerveja salgada. As pessoas são chucras. No jet ski, doutor, no jet ski, nas lanchas. No jet ski eu não conhecia. Nas lanchas eu não tenho a mínima dúvida. Em Angra, vai em Angra dos Reis, cheio de gente com uma long neck na mão e o jet ski é a moto do mar, né? Muito perigoso. Muito perigoso, jet ski é perigoso. Isso é falta de fiscalização, falta de regulação, mas no caso brasileiro nem se sabe isso daí. Ninguém tem tomado essa agenda e precisa tomar. Porque diferentemente do que a gente pensa, não é todo mundo que bebe. O padrão de bebida, o padrão de distribuição econômico de bebida é mais ou menos assim em todos os países. 20% das pessoas bebem 80% da bebida. Ou seja, quem mantém a indústria de bebida e dos bares é uma minoria. Não é todo mundo que bebe muito. E quem vende, quem garante a venda regular que sustenta a indústria, é um grupo que bebe demais. Então, o que fazer uma sociedade? Primeiro, você tem que tentar que esse grupo não se expanda, que ele não cresça. Em segundo lugar, você tem que responsabilizar que esse grupo, já que é ele quem coloca mais risco, os 80% restantes, deve se responsabilizar mais. Eu tenho duas propostas. O primeiro como você faz para aumentar os clientes? No Brasil atual, mulheres e adolescentes. Então, mulheres estão vindo aqui. Vocês não são um grupo que passa despercebido pela indústria do álcool. Tenha certeza de que cada propaganda de gin cor-de-rosa foi baseada em estudos muito bem estabelecidos, muito caros, para descobrir de que jeito você pode fazer as mulheres beberem mais. Porque ainda hoje no Brasil as mulheres bebem pouco. Então o que acontece? As mulheres jovens começam a ganhar, já faz 20 anos, né? Ganhar igual ou mais do que os homens, e por conta disso tem uma liberdade maior, então era necessário e é necessário fazer com que a prática de álcool entre no dia a dia feminino. Essa é a lógica de todas essas cantoras que aparecem por aí, sertanejas, com cerveja na boca, ou fazendo música dizendo sofrência e cerveja. Eu não conheço as músicas, na verdade, mas eu sei que tem cerveja. Não é por amor à cerveja, não é por amor baixar a consciência. Na verdade, isso é tudo calculado. Gente, eu gosto de estudar isso, eu gosto de estudar as estratégias da indústria. A indústria no Brasil quer crescer nas mulheres, e nas mulheres jovens. Depois de mais idade é mais difícil convencer. Então, gin cor-de-rosa que não engorda, isso é fake news. Isso é criminoso. Gin tem um monte de calorias. Gin tem mais caloria que cerveja. Então, vende a ideia de porque ele é transparente ou algo assim, e aí coloca aqueles estimulantes, né? Faz um combo com alguma coisa. Isso pegou nas mulheres, porque fazem propaganda cor-de-rosa e assim por diante. Então, as mulheres e os adolescentes brasileiros, isso mesmo, fora da lei, são os alvos da indústria. E é por isso que a gente enxerga nas propagandas uma característica cada vez menos machista. Não é por amor, não é por amor à equidade entre gênero, é porque justamente você afasta uma dimensão do público que você quer trazer. Então tem caído, as propagandas vão ficando mais equânimes em termos de gênero para capturar mais mulher. Isso aparece nos dados.
Onde aparecem nos dados? Vocês sabem aí, Luciana tem esses dados também, o que cresceu de uso na pandemia foi jovens, mulheres em primeiro lugar, depois jovens e meninas e meninos no segundo grau, ou seja, ensino médio, ou seja, fora da lei. As meninas hoje já provaram álcool mais do que os homens. Então a gente pode dizer que para o gênero feminino, para as mulheres, o interesse é todo da indústria. É a indústria quem está ditando esse comportamento de bebida das mulheres. Ele não é autonomia, ele é o contrário de autonomia. Ele é, na verdade, fazer as pessoas objeto de serem fregueses. Eu acho que isso tem que ser proibido com leis muito duras e com criminalização. Por isso que o CRA precisa de ajuda de todos, para chegar mais nos deputados, nos legisladores e nos gestores. E, por outro lado, um projeto que me encanta muito, que é o projeto escocês, que é o projeto de tributação. O que significa? Se eu vou dirigir, se eu ando muito na estrada que vai para São José dos Campos, para o Rio de Janeiro, se eu vou todo fim de semana para o Rio de Janeiro, eu gasto mais a Dutra. Eu tenho que pagar mais pedágio. Eu pago a manutenção. Da mesma maneira, a Escócia fez assim. Quem usa mais álcool, usa a quantidade de etanol mais, paga mais imposto. Então, o imposto, eles aumentaram o preço da bebida, fazendo com que quem bebe mais é que está pagando mais o ônus na sociedade e os tratamentos que têm que ser feitos em cima disso. É um modo de distribuir com justiça o pagamento para quem custa mais para a sociedade. Então, eu acho que no Brasil seria muito bem-vindo também um projeto como esse, de tributação forte, tributação alta, de acordo com a quantidade de álcool para bebida. Então, não é para acabar com a cerveja do jovem no fim de semana com um amigo, não é para mexer nesse preço, mas é para mexer naquilo que é vendido para ser embriagado, para alterar a consciência, para ser de uma maneira viciosa. E, doutor, outra coisa que eu queria que o senhor comentasse, que tem a ver com lei e também a falta de aplicação de lei. Por exemplo, vários municípios do Brasil têm leis da Semana de Prevenção ao Alcoolismo, mas aí quando você vê, não está acontecendo nada durante aquela semana, né? Nenhuma atividade. Como, assim, isso daí é falta de vontade política ou, assim, um governo aprovou a lei, aí depois entrou outro, né? Às vezes essa troca política, né? A gente sabe que às vezes não aproveita, né? Não se renova aquilo que foi feito. Como que é isso? Assim, se eu poderia comentar? Eu posso comentar. Eu acho que tem uma invisibilização do alcoolismo, porque as pessoas falam, mas isso acaba ficando no mesmo dia, ninguém tem a vontade de levar adiante. Mas tem uma outra questão que eu enxergo aqui, e agora eu estou pensando como um ativista da área de álcool, que é a questão do alcoolismo. As pessoas, vou melhorar assim, quando a gente vai falar com o gestor público, quando a gente vai falar com a sociedade, quando a gente vai falar com a imprensa, quando a gente vai falar por aí, a gente fala a palavra alcoolismo, os nossos adversários gostam. Por quê? Porque alcoolismo, ou seja, síndrome de dependência de álcool, ou seja, as coisas mais graves que acontecem com algumas pessoas, 5, 10% da população, até 10%, dependendo da análise, é uma doença muito estigmatizada. Porque a sociedade lê assim, é alcoolista porque ele bebeu, ela queria beber, ela pode, ninguém obrigou ela a beber. E, portanto, as pessoas olham com maus olhos. O melhor jeito, no meu modo de entender, Luciana, para ter uma influência maior na sociedade, é começarmos a usar problemas gerais ligados ao álcool. Porque aí entra o quê? Entra a criança que foi assassinada por alguém que dirigiu bêbado. Entra a moça que foi assassinada pela faca pelo marido que bebeu. Aí entra alguém que ataca a polícia, por exemplo, ou quem ataca o outro numa briga de bar porque bebeu. Aí entra as pessoas que usaram droga ou beberam álcool demais e se descuidam, aí são mulheres, e engravidam sem ter esse desejo. Toda essa série de problemas que é mais caro para a sociedade, do que o alcoolismo, não entra nas discussões. Então, eu acho que vale muito a pena, eu sei que eu estou num programa que é alcoolismo feminino, ou seja, das pessoas que têm o alcoolismo,
são as pessoas que mais sofrem. Mas eu acho que é hora de, quando a gente falar com a sociedade de álcool, a gente falar de problemas do álcool. O alcoolismo é um deles. Aí a gente pega mais as pessoas pelo coração. É ele que teve que trabalhar porque a colega bebeu demais e não apareceu no dia seguinte. Mostrar para a sociedade que o álcool não está só no alcoolismo. Eu acho Sim. que esse caminho seria muito importante. Os nossos auxiliares, nossos doadores, voluntários do marketing pudessem nos ajudar nisso, faria muita diferença. E, doutor, outra coisa que eu gostaria que o senhor comentasse, que eu vejo às vezes as meninas comentando, da percepção assim empírica, né, de ver acontecendo muito, e como é que uma regulação poderia ajudar, né, a mitigar isso, é a questão dos barzinhos, né, daquela venda de dose dupla, né, festas ou open bar de uma fiscalização maior. E aí queria saber, eu lembro também, não sei em que pé que tá, talvez o senhor, talvez não, acredito que o senhor possa informar a gente. Eu lembro que tinha uma lei de talvez proibir a questão dos open bar. O open bar também, acredito que o senhor conheça a Zila, né? A Zila Santos, ela fez uma live com a gente, que ela comentou a questão das chopadas que acontecem dentro de prédios, né, de universidades públicas, às vezes acontecendo alguma depredação e tal, se existe algo focado em proibir ou conscientizar de faz a chopada, mas faz fora do prédio, não sei. Queria que o senhor comentasse um pouco essas questões. Comento sim. Bom, sociedade moderna, sociedade organizada, sociedade democrática, tem divisão de espaços. Não é assim? Vamos pensar Brasília. Como Brasília foi concebida? Tem um lugar onde ficam os políticos, um lugar onde ficam os hotéis, um lugar onde fica a diversão, um lugar onde ficam as moradias. Qual foi a concepção racional lá? É a ideia de que uma sociedade é um órgão, é um organismo, que você tem que ter pontos de organização que permitam que o organismo como um todo viva. Ou seja, o fato de se usar álcool na sociedade, por si só, não é um problema. O problema é como se usa o álcool na sociedade. Então, como se usa álcool na sociedade brasileira? Você vai num posto de gasolina, onde você tem uma lei que você pode ser preso se beber e dirigir, e está lá vendendo todo tipo de cerveja. Eu gosto de viajar bastante, mais para o litoral aqui em São Paulo. Não consigo me conformar a quantidade de cerveja que vende em lugares que são proibidos de usar. Os políticos não têm vontade. O governador de São Paulo, João Dória, na primeira semana que ele entrou, ele promulgou uma lei em São Paulo proibindo-se usar bebida alcoólica no posto de gasolina. É uma proibição pífia, é uma proibição ridícula, que evidentemente foi uma lei só. Depois do governo ele esqueceu. Não é apanágio do governador de São Paulo. Outros governadores também esqueceram, o governo federal também esqueceu. Mas não levou adiante essa ideia. Então o que acontece no Brasil? Sim, você pode fazer um uso de álcool em qualquer lugar. Você pode fazer na Rua Augusta, aqui em São Paulo, e aí, no Rio de Janeiro, não sei qual é o equivalente, assim. Você pode fazer em locais em que você inviabiliza quem está do lado. Você pode fazer na Avenida Paulista, as pessoas vendem álcool. Essa ideia de que álcool pode ser vendido em alguns lugares apenas, legalizados pela sociedade, para algumas pessoas, é a melhor das ideias. Todo mundo pode beber, mas não vai beber em qualquer lugar, a qualquer hora, dentro de uma escola, etc. E dentro dessa regra existe algo que aí eu acho que tem que ser banido, que é o open bar. Isso que você falou. Sim, tem uma lei da deputada, esqueci o nome da deputada agora, que a Zila está bastante envolvida com a lei, Janaína, a deputada Janaína Pascoal, que deu entrada na lei para banir open bar. O que significa banir open bar? Significa que existem algumas festas que têm como finalidade, em geral, serem financiadas pelos bares, não é pela indústria, pode ser também, cuja finalidade não é beber, cuja finalidade é anular a consciência. Ora, se anular a consciência implica em risco à vida de terceiros, isso é a indução da chance de um crime ser cometido, literalmente. Então, é a prevenção de um ato criminoso que só pode ser feito com o banimento de festas open bar. Isso não é liberdade econômica.
A festa é feita para que todo mundo lese-se a si mesmo e, por extensão, lese a outros. Existe movimento no Brasil para proibir isso, e nesse sentido eu sou radical, isso precisa ser proibido. Esse tipo de coisa precisa ser proibido. Agora, a gente precisa também de colaboração das famílias. E eu acho que as famílias estão mal informadas, e não é culpa delas, não, é culpa de quem oferece e distribui a informação. Nesse sentido do risco que existe de álcool. O risco de álcool é mal interpretado, e em geral, quando chega para a gente, eu sou médico, eu vivo de tratar pessoas, em geral já chegou tarde demais, em geral já fica difícil consertar, em geral já tem lesões maiores. Ou seja, antecipar movimentos com firmeza, não precisa ser dureza, mas com firmeza, é muito importante para que a gente tenha uma boa política que regule de acordo com a faixa etária, locais, horários de funcionamento, regra, ordem, na mínima ordem, é necessário para a gente ter um convívio tolerável, justo, diria até, com o uso de álcool na nossa sociedade. Doutor, daqui a pouco a gente vai caminhar para o fim, mas antes quero que o senhor comente algumas coisas. O senhor deve estar acompanhando, né, esse triste caso que está acontecendo aqui no estado do Rio, que é Petrópolis, e tem bar aqui no Rio que é assim, faça a sua doação e ganhe um chopp, né? Então, assim, até em meio à tragédia, a gente vê isso, né? Eu achei de péssimo gosto, particularmente. Queria que você comentasse outra iniciativa também que, assim, eu não tenho grande conhecimento, tá? Mas, assim, é porque eu acabei vendo, assim, morando lá, muitas diferenças, né? Como eu disse aqui. Porque, assim, não podia beber na rua, né? Então, assim, a praia era uma coisa, pra mim, maravilhosa, porque não tinha ninguém bêbado na praia, nenhuma lata sujando a praia. Algo também que eu vi lá na África do Sul, eu morei na cidade do Cabo, eram algumas redes de supermercado, a parte de bebida era separada. E, assim, no meu conhecimento, que ainda é pouco, sobre essa parte mais de políticas públicas, existem países que têm isso, né, que são separados os mercados para evitar contato das crianças quando vai no mercado com as famílias. Como é que é isso? O senhor vê isso como uma boa iniciativa, essa divisão? Queria que o senhor comentasse, por gentileza. Luciano, eu vejo isso como um procedimento necessário e inevitável. Um procedimento sem o qual a gente não vai conseguir fazer algo de bom. Como deve funcionar? Os países variam um pouquinho, mas como deve funcionar? Pessoas que gostam de dirigir, vai para os Estados Unidos, ou gostam de viajar. Spirits, ou seja, destilado, que tem muito álcool, não vende em qualquer loja. Não vende em bar. Não vende em supermercado. Vende, no Canadá é assim, né? Vende em lojas de destilados. Você entra numa loja de destilado, que é parecido um pouco que o Brasil tem com loja de charuto. Eu acho até que não foi por regulação, deve ter sido por razão de mercado, mas a pessoa que quer comprar um charuto, ela vai numa loja de charuto. Não existe vender charuto num shopping center, num quiosque. É assim que funciona, por exemplo, no Canadá. A pessoa só pode comprar uísque, vodka e qualquer coisa, porque lá pode comprar qualquer coisa, se ele for numa loja, lá inclusive é uma loja do Estado, do governo, é onde ele compra isso. Supermercado, aí depende de cada país, de cada jeito, mas não, bebida alcoólica fica separada, às vezes vedado, né? Não se pode entrar onde tem bebida alcoólica, você tem que pedir uma chavinha para entrar. E definitivamente tem hora para isso. Você não entra no supermercado em alguns países depois das 5 da tarde e pede cerveja. A geladeira vai estar trancada e não adianta pedir. Ou seja, lugares separados, prateleiras que as crianças não possam ver, prateleiras que dificultam, igual a gente faz com cigarro hoje. A gente compra cigarro, mas concorda que é difícil? Você não vê a propaganda do cigarro. O cigarro está oculto. Desencorajar usar o cigarro faz parte desse modelo. E o álcool tem que desencorajar sim. Eu não consigo entender como o Brasil, um país pobre, um país que precisa de dinheiro, não tem um regime de venda de licença. Ou seja, cada bar, cada supermercado quer vender álcool, tem que pagar uma licença que se renova anualmente, que é o dinheiro que inclusive permite que se faça
essa fiscalização. Isso é urgente. A África do Sul tem, que eu sei. A África do Sul não é o lugar, o paraíso do controle, mas eles têm dado muita atenção nos últimos anos a esse assunto. Então, o Brasil tem a aprender com vários países, inclusive o Chile aqui, para que crianças não fiquem estimuladas. No Chile, você compra um vinho, você não sai andando na rua com a garrafa. Você tem que colocar num saquinho marrom, de modo que ninguém veja o que é aquilo. No Brasil é uma vergonha, as pessoas fazem propaganda de cerveja alcoólica. A gente desconhece, a gente ignora o tema, e por isso a gente maltrata a nossa população. Negligencia. Outra coisa que eu gostaria que o senhor comentasse que tem relação com as políticas públicas, de leis, em relação ao álcool. Assim, se eu estiver fugindo do assunto, o senhor me sinaliza, tá bom? Por favor, Mas a questão da justiça restaurativa, assim, a pessoa bateu de carro ou cometeu violência doméstica estando bêbado. Assim, eu já tive notícias, já vi casos que houve algum tipo de parceria com clínica ou com 12 Passos. Como que se houve isso e como se dá isso? É através de lei? Eu sei que nos Estados Unidos isso é mais forte, né? Quando comete uma infração no trânsito, né? A pessoa... Mas aqui no Brasil eu não tenho muito conhecimento sobre isso. Se eu puder comentar. A justiça restaurativa é um modelo, em suas origens, americano, e como você disse, lá é mais forte. É uma coisa do tipo, a sua punição é fazer tal coisa. Você é condenado a ficar internado tanto tempo, é condenado a ficar tantas horas prestando algum serviço à comunidade. Existe uma condenação. No Brasil, as iniciativas de justiça restaurativa são muito poucas ainda. E as que tem são de melhor qualidade. O doutor Mário Sérgio Sobrinho, aqui em São Paulo, tem uma iniciativa dessa. Acho até que tem mais uma, eu estou ligeiramente desatualizado. Mas o que significa? Significa que alguém comete uma contravenção. Se eu não me engano, se for crime, não pode. Aí eu não sei. Mas comete um erro. Ele é levado diante da justiça e ele pode escolher transitar a punição que ele receberia a alguma espécie de tratamento. Que não precisa ser um tratamento numa clínica, mas assim, seguir um programa, que no Brasil é mais feito por os grupos de mútua ajuda, seguir um programa por algum tempo, no qual a pessoa passa por fases em que ela repensa aquele comportamento e que ela reforça as possibilidades de que aquele comportamento não se repita. Ou seja, a pessoa comete uma infração, ela entra no sistema de justiça e o sistema de justiça, em vez de punir, ele oferece uma alternativa para que essa pessoa restaure, recupere aquilo que de erro ela cometeu em relação à sociedade e aprenda a que isso não venha a acontecer. A experiência aqui em São Paulo, que eu conheço, principalmente no Fórum na Zona Norte, é muito boa. Eu vejo com muito bons olhos a justiça restaurativa. Eu vejo com muito bons olhos essas punições. Eu acho que punição tem que acontecer. Na área de álcool e drogas, se não tiver punição, não acontece. Não dá para ter complacência. Mas acho que a punição tem que ter um sentido de comprometimento com a comunidade. Um sentido de recriar os laços sociais, que são esses que protegem a pessoa das vulnerabilidades que levam ao alcoolismo. Eu gosto desse programa. Espero que ele possa, ao longo do tempo, crescer mais ainda. Muito obrigada pelo esclarecimento, doutor. Inicialmente, eu apresentei, né, o senhor, e durante o nosso bate-papo, você falou uma das suas identidades, que é a de ativista em relação ao álcool, né? Então, assim, para quem está assistindo a nossa live, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, sobre advocacy, como uma pessoa pode se tornar ativista, se a sociedade civil pode buscar o CRA para participar, como que se dá isso? Conta pra gente. Muito bem. Bom, gente, eu sou médico, né? Sou médico psiquiatra há quase 30 anos agora.
Eu sou professor universitário, sou professor aqui na Faculdade de Ciências Médicas de Santa Casa de São Paulo. Eu me dedico a estudar as alterações psicológicas das dependências químicas, é isso que eu gosto de fazer, assim, eu trato as pessoas porque eu gosto justamente de ver quais são as alterações. Essa é a minha vida profissional acadêmica. Mas dela, eu tirei algumas horas para doar para a minha sociedade, para um tema que eu sentia que a sociedade precisava. Isso que eu estou chamando de ativismo. E de todos os temas da minha área, o que mais me chamou atenção foi justamente esse: álcool. O mais banal deles, o que tem na geladeira de 50% dos lares de São Paulo. É, e que tem mais: não existe dinheiro, não existe dinheiro muito para pesquisa, não tem dinheiro para ativismo. É um lugar em que é tão óbvio o problema que ninguém olha e não tem recursos. Então eu justamente quis oferecer isso. É um ato que eu faço como retribuição a essa sociedade que me deu tudo e pela qual eu tenho muito apreço e amor, embora os momentos difíceis que o Brasil tem vivido, eu levo fé nessa sociedade, e por isso abri essa iniciativa. O CRA é aberto, sim, quanto mais gente trabalhar, quanto mais gente de mais profissões trabalhar, mais a gente consegue. Nossa dificuldade é como não tem dinheiro, tudo é de graça, é mais difícil fazer coisas. Mas a gente conseguiu fazer propostas para políticos, a gente conseguiu bater na porta, chegar nos políticos. Esse ano de 22 tem eleição, a gente vai querer oferecer um programa. Então, se vocês estiverem interessados, são muito bem-vindos. E se trabalharem com marketing, com comunicação, aí correm o risco de serem sequestrados por mim, inclusive, com produção visual, que são essas pessoas que precisamos. Como fazer? Olha, para facilitar as coisas, pode escrever no meu e-mail, gmessas@gmail. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Dá para escrever, né? Dá, eu posso escrever gmessas, eu boto aqui, gmessas@gmail.com. Isso. Ah, tá. Se a gente acrescenta, a gente tem reuniões eventuais. A pandemia atrapalhou muitas reuniões, porque as reuniões presenciais eram melhores. Mas a gente tem projetos para 2022, vamos precisar de muita gente. Gente dedicada, gente querendo trabalhar. A gente precisa muito, tenho certeza. Pegar justamente, oferecer um pouco ao país, um ponto em que o país está muito vulnerável, está muito na mão das forças econômicas. E, ó, tem nada que ele de ser contra capitalismo, ser contra indústria, eu não tenho nada disso. Eu detecto um ponto fraco no meu país. Está muito vulnerável, que é o cidadão em relação ao álcool. Eu quero ajudar isso. Isso aí, gente. Faz contato com o doutor, porque, ó, tem muito seguidora nossa que é craque em arte visual, hein, doutor? Tomara que essas seguidoras estejam assistindo a gente. Manda ela nem me procurar, porque ela não volta. Se me procurar sabendo fazer isso, não sai. Precisa. Olha, muito, muito. Doutor, então eu vou passar a palavra para o senhor fazer as considerações finais. Antes de passar a palavra, como tudo fica gravado, eu fiz uso de uma expressão que é a Labangu, que assim, é uma expressão muito usada no cotidiano, mas assim, quero pedir desculpas se alguém de Bangu se sente ofendido com essa expressão, porque hoje em dia, né, às vezes pode soar mal. Então peço desculpas caso alguém tenha se ofendido com essa expressão, tá bom? É só porque ela acaba sendo comum. Então eu vou passar a palavra pro Dr. Guilherme Messas fazer as considerações finais e agradecer mais uma vez pela doação do seu tempo, pela partilha do seu conhecimento, porque ambas as coisas são presentes muito especiais para a gente, tempo e conhecimento. Muito obrigado. Aliás, eu queria estender também o pedido de desculpas, que eu citei outros bairros que, na verdade, são times de futebol, porque aí é uma coisa pessoal. Na minha infância, eu não tinha nem nascido, nos anos 70, eu acompanhava o futebol carioca, Guanabara, e não fazia outra coisa, é a minha paixão, assim. Então, esses bairros do Rio de Janeiro me ligam, entende melhor no meu coração. São esses nomes dos clubes de futebol da década de 70. Você vê que é uma coisa muito carinhosa, assim. Isso aí, futebol não tem nada a ver com álcool, né, doutor? Enfatizar isso também, que a gente falou sobre isso também, para quem chegou atrasado. Tem nada a ver com álcool. Eu queria agradecer o convite, agradecer estar com vocês, poder mostrar a nossa ideia de ativismo aqui. E queria terminar dizendo uma coisa assim: alcoolismo não existe sozinho. Alcoolismo é ponta de iceberg. Para que exista um alcoolismo, para que uma pessoa tenha alcoolismo, é necessário, no mínimo, uma cultura de alcoolismo.
É necessário, no mínimo, que o lugar em que ela viva aceite que se beba muito. É muito raro quem descobre o álcool, bebe sozinho, fica alcoolista sozinho. Em geral, depois que fica alcoolista, faz sozinho. Mas é cultura que vulnerabiliza algumas pessoas. E, portanto, quando a gente vê um alcoolismo, uma pessoa com alcoolismo, a gente nunca deve achar que essa pessoa é responsável. Ela é responsável por recuperar sua vida, mas jamais entender o alcoolismo como uma doença de uma pessoa que aconteceu por acaso. Muita gente, muita parte da sociedade, muitos atores sociais têm que estar agindo há muito tempo para que alguém se torne alcoolista. E, portanto, a responsabilidade de conter e se curar é necessariamente coletiva. Não abandonemos quem tem o alcoolismo, nem no diagnóstico, nem no tratamento, porque eles não foram criados sozinhos e, portanto, não vão se recuperar sozinhos. Ai, que bonito, doutora, adorei. Muito obrigada pelas suas palavras. E mais uma vez, muito obrigada. Abaixo a cultura do álcool, né? Que eu sou super favorável às ações para mitigar isso e pode contar com a gente. E espero que tenha seguidores que estejam assistindo agora ou depois que fica gravado, que possam se oferecer para ajudar com as artes visuais lá do CRA, tá bom, gente? Botar a mão na massa. Porque não adianta só reclamar, tem que agir. Muito obrigada por agir, doutor. Obrigado. O senhor é um agente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Boa tarde. Obrigado.